Olha só que interessante isso aqui, ó. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará. Deixa eu fazer até um. Aqui, ó. Confessará todas as suas o quê? Iniquidades todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Bom, aqui Deus me dá alguma interpretação simples, né, mas que eu acho que é válida. Colocar a mão sobre o bode, né? Interessante, né? Hoje bode representa coisas malignas, né? Até para rituais malignos, mas o bode já foi muito usado para sacrifício e representação de limpeza dos pecados no passado. Como a gente vê aqui, colocava-se as mãos sobre o bode, né, confessando os pecados. É como se você estivesse transferindo para cima daquele bode as suas transgressões, seus pecados, as suas imundícias. E aqui depois a gente vê o que? Dos filhos de Israel, né? Tá confessando todos os pecados dos filhos de Israel sobre aquele bode, e os porá sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso, enviando aquele bode para um lugar deserto, né? Pela mão de alguém que estava preparado, alguém comissionado para fazer aquela missão. Hoje nós não precisamos de nada disso aqui. Por quê? Porque Cristo, esse bode aqui já foi representação de Cristo, sabia disso? É isso que isso aqui está representando. Cristo já foi o Cordeiro de Deus imolado por nossos pecados, por nossas iniquidades, como está escrito lá no outro texto: pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje não precisa mais você fazer sacrifício, né? Enviar bode para lugar nenhum. É por isso que Deus abomina esse tipo de coisa. Muitas dessas abominações são copiadas disso aqui, gente, da própria Bíblia, tá vendo? Existiam sacrifícios no passado e Deus nem mais tolera esse sacrifício. É por isso que também não pode fazer parte de uma congregação que vive pedindo sacrifícios, vive pedindo ofertas, vive pedindo dízimos para você, vive na base do dinheiro. Você tem que sacrificar ao Senhor, você tem que ir para a fogueira santa, é tudo ou nada. Aí, poxa, eu conheci história triste de gente que doou um apartamento, depois ficou ferrado o resto da vida, porque acreditou num sacrifício de tolo desse. Mas isso tudo é falta de quê? Leitura bíblica, aqui, ó, leitura bíblica. Levítico 16, versículo 21, entendeu? Aqui, ó: assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Quem esse bode aqui está representando? Satanás? Não, Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas iniquidades, pecados. Nós fomos sarados por causa dele, o sacrifício dele. Então, quando ele levou sobre si os nossos pecados, não precisa mais você, primeira coisa que me vem à mente agora, ficar se confessando com pastor nenhum. Sabe por quê? A partir do véu ter sido rasgado, você tem livre acesso a Deus. Você não precisa ficar chegando para pastor nenhum, para líder algum, e ficar: eu pequei, eu cometi tal e tal pecado. Imagina só, você vai estar cometendo um ato, a não ser que você conheça muito profundamente a vida espiritual daquela pessoa, que eu acho difícil, tá bom? Porque ele é de carne e osso, assim como eu e você. Muito embora eu quero também fazer um outro parêntese.
que é o seguinte: a palavra de Deus diz, né, que nós temos que confessar os nossos pecados, o quê? Uns aos outros, entendeu? Nada de ficar se trancando em gabinete com pastor nenhum, para você ficar confessando problema, confessando pecado, muito menos se for do sexo oposto. Um homem com uma pastora, que já está errado, né? Ou uma irmãzinha com um pastor no gabinete. Cuidado, vigia. Isso aí é Satanás abrindo brecha na sua vida, na sua falta de sabedoria, para você cair e pecar. Então, voltando aqui, nós não precisamos de nada disso aí, de sacrifício de nada, de enviar bode para lugar nenhum. Sabe por quê? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus já morreu por nós, não precisando mais que você, primeiro, nem faça sacrifício, nem que fique se confessando com líder algum, tá bom? Marcando, eu quero marcar um gabinete com meu pastor para confessar os meus pecados. Cuidado, isso aí é coisa de gente imatura que não conhece Bíblia. Estou mostrando aqui o que está escrito. Então, você tem livre acesso a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não precisa confessar pecado para nenhum líder. Você tem que confessar o pecado. Chama os irmãos de confiança. Você pode conversar com eles, fazer uma reunião. Você pode abrir o seu coração. Você não precisa marcar líder, ou quer dizer, marcar reunião com líder algum, principalmente sozinho ou sozinha. Isso é falta de vigilância e de entendimento bíblico. Isso pode causar um grande problema na sua vida. Primeiro, espiritual, tá? Primeiro, espiritual, porque líder algum tem condição de ficar ouvindo o pecado de ninguém e perdoar a ninguém. Ele não tem esse poder. Quem tem esse poder é Jesus Cristo. O seu líder morreu na cruz por você? O seu líder é o Cordeiro de Deus. Vou repetir. O seu líder é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esquece, ele é de carne e osso como você, tá? Confesse os seus pecados a Jesus Cristo, entendeu? Porque aqui está escrito que colocava-se sobre aquele bode, o bode, né? Que ele era um bode que ele ia para o deserto depois, levando as culpas, levando os pecados, e não precisa mais disso. Jesus já fez isso. Na verdade, nós matamos a Jesus com os nossos pecados, né? Ele decidiu, né, entregar-se a si mesmo por nossas culpas, delitos, pecados, iniquidade, tudo que não presta que nós fazemos. Então hoje, se você também fica reconhecendo qualquer tipo de liderança mais do que a Jesus, e às vezes as pessoas não têm essa noção, de que elas estão idolatrando lideranças em detrimento de Jesus. Isso aí é blasfêmia, isso aí é pecado, né? Isso aí é muito sério. As pessoas estão idolatrando pastores, pastoras, bispos, presbíteros, apóstolos. Meu Deus do céu, onde é que você encontra apóstolos hoje? Me mostra aí. Mostra o nome deles escrito aqui na Bíblia. O seu apóstolo é um dos 12? Se não é, tá meio complicado. Então, Cristo já levou sobre si. Lembra daquele hino? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Então, as chagas de Jesus trouxeram vida e trouxeram cura para nós. Esquece esse negócio de ficar conversando com quem não tem capacidade nem moral e nem espiritual de ficar te ouvindo, e nem muito menos de te perdoar de nada, porque essa pessoa também precisa do perdão de Deus. Confesse a Jesus Cristo, porque o véu foi rasgado e nos deu livre acesso a Deus. Não precisa mais fazer sacrifício de coisa alguma. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.